Sejam todos bem-vindos. Nós somos a Redenção Igreja. Privilégio poder estar com vocês a cada domingo de forma online. A gente sabe que a gente está vivendo um tempo de vacinação e o nosso desejo é que todas as pessoas sejam imunizadas para que a gente volte a cultuar, a estar junto com as pessoas que nós amamos. E o meu desejo é que isso ocorra o mais rápido possível em todo o nosso país, em todo o mundo, para que esse distanciamento, que tem sido tão doloroso para todos nós, possa cessar, uma vez por todas, né? E a gente possa estar juntos novamente. Mas enquanto isso, a gente está aqui de forma online, você acompanhando no seu computador, sabe, na sua Smart TV, no seu smartphone, no seu tablet. Eu não sei onde você está, mas o meu desejo é que você seja acolhido, abençoado pela presença de Jesus. Deus abençoe. Vamos juntos cantar. Reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido.
Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, oh, vem louvar, sim, vem louvar. No meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. No meio dos louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, sim, vem louvar, vem louvar. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou
meu viver. O amor só conhecia em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente, isto fala toda a gente, que Cristo deu-me o seu amor. Diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Diferente, diferente, diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Do amor só conhecia em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente, isto falo a toda a gente, que Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Meu viver. Oh, meu viver. Ah, como Jesus quer mudar o seu viver nesse dia. Eu não sei que região do mundo você está, porque talvez eu fale noite, aqui você está no dia, então talvez você esteja no dia e aqui seja noite. Não importa onde você esteja, o tempo que for, é tempo de você se abrir para Deus. Ele quer mudar a sua vida, quer mudar a sua história. Pai, nós te agradecemos por esse momento tão precioso. E eu oro por cada pessoa que está acompanhando este momento de adoração, de culto, de palavra. Eu oro para que pessoas sejam alcançadas pelo teu amor e que a história dessa pessoa possa mudar, porque o Senhor é capaz de mudar histórias. O Senhor é capaz de fazer tudo por nós. E eu oro pedindo a sua bênção, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. A gente está chegando ao fim do ano e eu estou muito feliz por tudo que Deus concedeu a cada um de nós para a gente ter chegado aqui. A gente quer ajudar nesse fim de ano famílias que estão muito carentes e que precisam de uma ajuda para comer. E a gente quer que você que está ouvindo essa mensagem apoie isso de uma forma clara, explícita, para que muita gente possa ser socorrida por essa ação de Natal. Você já tem apoiado as nossas ações de evangelização gratuitas da segunda-feira pelo Projeto Redenção. Você já tem apoiado que a gente possa estar fazendo esse trabalho presencial e online para você. E nós queremos te desafiar a continuar contribuindo. Olha o nosso Pix e, de verdade, pode imediatamente, dentro do que o seu coração propuser, apoiar as causas que movem o coração, o nosso coração, e que também movem o seu coração, o coração de Deus. Deus te abençoe. Vamos estar juntos. Quero compartilhar com vocês um texto muito conhecido
e queria, de fato, que você me acompanhasse a leitura que está na nossa projeção agora. João 2, versículos de número 1 a 11. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali e Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes, e eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. E eles o fizeram. E quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Ele chamou o noivo e lhe disse: todos costumam primeiro servir o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Porém você guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus lhes deu início aos seus sinais, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. As festas da antiguidade eram festas que aconteciam numa casa, mas que estavam abertos a todos, sabe? Ou numa região onde haviam vizinhos. As celebrações, elas acabavam sendo algo que se expandiam, não só para os convidados, mas no fim da festa até as pessoas próximas, muitas vezes eram acolhidas para poder comer. A fartura, a possibilidade de oferecer uma festa, é uma coisa muito forte na região do Oriente até hoje. Servir vinho numa festa e outras coisas mais, ou ter uma própria festa de grandes proporções, já era uma coisa para uma família não rica, mas uma família que tivesse uma quantidade de recursos suficientes para fazer isso. O que esse texto fala é que a celebração acabou. As razões para celebrar foram sendo extintas ou apagadas, porque o vinho na Bíblia tem a simbologia da alegria, da fartura, e parece que de alguma forma a festa ia entrar num momento. Eu brinco que é como aqueles que gostam muito de refrigerante vão a uma festa com refrigerante ou suco, acabou o refrigerante, acabou o suco. Ou a maior comparação para muitos dos brasileiros é um churrasco em que acabou a carne. É mais ou menos o que ia acontecer nessa festa. Eles não tinham como manter a história, a dignidade, a alegria dessa festa sem o vinho. Nós estamos vivendo um tempo em que as celebrações elas estão tímidas. As pessoas estão tentando celebrar no mundo, celebrar a vida porque estão vivas, mas elas se deparam com algumas realidades. Pessoas próximas delas que não conseguiram ainda passar, não a pandemia, mas as perdas que tiveram. Perdas humanas, perdas de pessoas próximas, perdas por causa da crise que veio em decorrência da pandemia. As celebrações elas estão tímidas, elas estão mais quietas nesse tempo, e agora no final do ano as pessoas estão tentando mais uma vez celebrar, mas o tempo inteiro as notícias chegam de outras terras, de que a pandemia continua se expandindo. Sabe, as festas elas têm um objetivo, elas aplacam o vazio do nosso coração, elas têm uma aparência de diminuir a solidão, porque se você é uma pessoa sozinha, numa festa dessa você pode encontrar uma pessoa que pode ser a pessoa com quem você vai viver a vida inteira. São os sentimentos que as festas provocam em nós. A alegria, muitas vezes nós queremos a alegria que está nos outros, nós gostaríamos que estivesse conosco. A alegria de uma família, de uma pessoa, uma festa, uma celebração nos cativa. Não só o nosso imaginário, mas também a possibilidade das paixões. As festas elas acabam sendo um lugar onde as paixões humanas, e por diversas coisas, se encontram, sabe?
Mas, infelizmente, por trás das nossas festas, existem tragédias que estão acima das escolhas humanas e das possibilidades humanas. Ou seja, nós sofremos por causa das tragédias. Nós caímos por causa das tragédias. E as tragédias, às vezes, elas estão próximas de nós, mesmo quando nós estamos festejando. Por quê? Porque as coisas tristes e ruins, os episódios incontroláveis, como uma pandemia terrível como essa, perpassam a história humana. Crises humanas perpassam a história. O texto, ele não fala só de uma celebração, ele fala de um vinho tardio. E eu queria te falar que o vinho tardio, que é o vinho que não podia acontecer, porque acabou o vinho, nas colheitas dos vinhos, ou seja, no processo de formação dos vinhos, existe uma colheita tardia das uvas, que são as mais doces, mas elas são colhidas depois do tempo. Os vinhos já foram preparados e aí surge uma colheita tardia, um vinho tardio, quando já não deveria existir mais uma colheita de uvas, né? Não deveriam as vinícolas ainda aparentemente esperar algo mais. Surge um vinho tardio muito doce, muito apreciado pelos homens. Eu queria falar sobre o vinho tardio, especificamente para você que acha que seu tempo passou, que acha que a alegria cessou, que a esperança está bastante distante de você e que tudo que você achava que devia ter acontecido num tempo na sua história não aconteceu. Eu queria dizer para você que esse vinho tardio é proveniente das mãos de Deus. A história humana, ela tem algumas características muito interessantes. O vinho humano é um vinho feito por uma coisa que é o esmagamento das uvas e o processo, então, de fermentação dessas uvas. Isso é vinho. Uva macerada, colocada em recipientes próprios, com todo um processo, geram o quê? O vinho. Ele vai, então, tomando as suas cores, o seu sabor, tudo por um processo milenar vem acontecendo. As uvas, elas são maceradas e então começa um processo de fermentação. As relações humanas lembram a maceração das uvas. Você quer de verdade que haja vinho, que haja alegria na sua história, mas o tempo, as histórias, as relações, elas não conseguem evitar o desgaste. As festas humanas, elas não conseguem ser permanentes. As festas humanas, elas acabam. Essa é uma realidade que nós não podemos evitar. Então, nossas expectativas sobre diversos temas, num dado momento, cessam. Em algum momento, o vinho da nossa história acaba, sabe? E isso é como se fosse uma tragédia anunciada. E é isso que nos causa essa ansiedade dos nossos dias. Parece que o vinho que nós tanto esperamos não só não chegou, mas já acabou. É uma tragédia anunciada. Por quê? Porque o tempo e o desgaste nosso, pessoal, terminam com as celebrações. Celebrações não conseguem continuar quando a gente está desgastado, quando o tempo passou. Os sonhos, eles adormecem, porque uma expectativa que nunca se cumpre gera no coração uma dormência e você não consegue mais sonhar que algo novo aconteça. A história que esse texto conta de Caná da Galileia é uma história em que os noivos, aqueles que estão recém-casados, não sabem que o plano de casamento deles, que foi elaborado pelos seus pais, por as suas famílias, está pronto para terminar. Na nossa vida nós temos muitos convidados, mas quando o vinho acaba, a gente descobre que a gente não tem tantos amigos quanto a gente gostaria. É muito triste pensar que alguns amigos da nossa história humana se tornam rivais. Gente que antes estava ao nosso lado, agora parece estar contra nós. Essa é a história das mídias sociais que nós vemos nos nossos dias.
sabe? Parece que quando a alegria, de alguma forma, ela acaba, as pessoas elas se afastam imediatamente e a festa termina. Sabe, quando aquilo que atraía as pessoas vai findando, imediatamente a festa termina. Sabe, quando o vinho acaba, quando a alegria acaba, a festa vira um funeral. E aí as pessoas começam a dizer, como eles não pensaram nisso? Como eles não cuidaram disso? Para que isso tenha chegado até esse ponto. Nos dias de Jesus, uma festa, como eu disse, era algo que podia se espalhar para um vilarejo inteiro, para um povoado inteiro. Há traduções sobre Caná da Galileia que chamam o povoado de Caná da Galileia, ou seja, um lugarejo pequeno. Ia se espalhar a má fama por todo lugar. Quando a festa termina, surgem os retratos do que não é festa, do que não pode ser celebrado. E aí há muitas pessoas que vão falar mal e dizer, olha, que coisa horrível foi a festa deles. Muito rapidamente a alegria passou. Sabe, e a má fama ou essa facilidade que as pessoas têm de falar mal é muito característica porque as pessoas elas se ligam à vingança, sabe? Elas se ligam à inveja, né? Ah, a festa estava muito bonita, mas olha, tá vendo? Alguém que não é seu, não gosta de você, muitas vezes a tendência do seu coração, não transformado por Deus, é dizer, olha, tá vendo como ele se deu mal? É isso que acontece quando as pessoas começam a falar mal, que não é uma coisa que eu e você somos convidados a viver, sabe? As pessoas, nós seres humanos, olhamos para a desgraça com muita facilidade. O casamento ia ser esquecido e o vinho que acabou rapidamente ia ser lembrado para sempre. Às vezes a gente olha para a nossa história e vê isso, imagina isso, olha, as pessoas vão lembrar da minha história como aquele cara em que o vinho acabou, sabe? Em que a desgraça tomou a minha história. E se você está pensando isso agora, é porque você não sabe que Jesus está na sua história e que se Jesus foi convidado para a sua história, Ele está aí e Ele pode mudar a sua história. Mas o que é inusitado atrai as pessoas mais ainda. Você está vendo um vídeo na internet, de repente o cara toma um escorregão e cai, e isso atrai a atenção das pessoas. De certa forma, o infortúnio repentino atrai as pessoas, gera curiosidade, gera risos, sabe? Isso é muito, muito triste, porque quando a gente é tomado por episódios como esse, parece que a nossa história acabou. E eu não estou falando, não de uma festa que acabou o vinho só, e que então passou a ter uma tristeza profunda do que não aconteceu. O vinho na Bíblia é a alegria, é o sinônimo da alegria ou da possibilidade de celebrar. Quando a gente parou de celebrar, sobra uma tristeza funesta que não nos deixa. E talvez você parou de celebrar não na pandemia, mas muito antes, porque seus sonhos não se concluíram. Mas o que eu queria dizer e que esse texto diz é que existe um vinho tardio. Existe um vinho doce, existe um vinho encantador, mas que está diretamente relacionado ao milagre de Deus. Quero te dizer com muita franqueza, porque eu não quero, de fato, trazer uma palavra que seja uma ilusão. Quando o tempo vai passando, as pessoas elas nos marcam e dizem, olha, dessa pessoa nada mais pode sair. Ela está velha, a fala dela está cansada, a história já passou. Para Deus, não. Deus pode fazer o milagre numa vida que perdeu a alegria, perdeu a razão de existir. Deus pode fazer um milagre. Quando você entender que a vida perdeu o sabor, eu queria te lembrar que Deus é a alegria, que Jesus é a alegria dos homens, que na pessoa de Deus há a possibilidade da celebração voltar a existir. Queria te lembrar que Maria procurou Jesus e Jesus a chamou de senhora, de mãe, de mulher e disse, olha, não chegou a minha hora. Ela diz, eles não têm mais vinho, acabou o vinho inteiro, a tragédia está anunciada.
Mas ela diz aos servos que estão ali na casa, dizendo, façam tudo o que Jesus mandar. Façam tudo o que Ele mandar. Queria te dizer que a bênção, a alegria do vinho tardinho, proveniente das mãos de Deus, está baseado na palavra de Jesus. Basta que Deus diga e vai acontecer. Tem uma música da banda Resgate que fala sobre uma palavra, né? E ela diz que eu poderia ficar aqui a vida inteira ao som das tuas palavras. Eu lembro que quando o Lucas nasceu, Marta estava com a gripe chamada H1N1 e foi um parto difícil e o Lucas teve que ir para a UTI, não contraiu H1N1, mas a Marta não podia estar com ele porque ela tinha contraído H1N1. Então eu fiquei muitos dias na UTI com o Lucas e de alguma forma eu ficava ali pela incubadora segurando a mãozinha dele, olhando para ele e cantei muitas vezes essa canção. Eu poderia aqui ficar ouvindo ao som das tuas palavras, eu podia passar aqui a vida inteira. Eu não estava cantando para o Lucas, eu estava dizendo exatamente o seguinte, Deus, o milagre é teu. E eu estou pronto para ouvir esse milagre, basta que o Senhor profira. A vida é um milagre, eu queria te lembrar disso nesse momento. E se você se apegar ao milagre que é o próprio Deus, a vida vai fluir. Mesmo que você não tenha esperança, mesmo que você se sinta Moisés, com 80 anos de idade, impossível de caminhar para um trabalho de libertação, Deus ainda assim é Deus suficiente para produzir vinho tardio. Jesus é a alegria dos homens. Quando Ele ordena, quando Jesus ordena, quando Deus ordena, as trevas recuam, sabe? Mas não pense que Jesus é um mero convidado na sua história. De verdade, Ele deve ser o dono da celebração da sua vida. Ele deve ser a fonte da celebração da sua vida, a razão da sua existência. Ele deve ser aquele que coordena todas as coisas, o Senhor do universo. Em segundo lugar, eu queria falar sobre o que Jesus proporciona com a sua presença, sobre esse vinho tardio que pode ser a sua história e a minha história, a restauração da celebração. O que o texto diz é que existem vasos que comportam em torno de 100 litros cada um. Tem 6 vasos desse, 600 litros, tá? Possíveis. E eles têm que encontrar água. Mas a água ela não é suficiente para apagar as dores que aquele casamento tem, que aquela história, que aqueles convidados têm. Tudo o que eles possuíam acabou. Eles não têm nada para oferecer. E o tempo não está a seu favor. Talvez você sinta isso, que a sua história passou e que nada está a seu favor e que você tem uma imensa dificuldade de sorrir. Você não sorri mais. Você está num estado de pressão e de ansiedade permanente. Mas eu queria te dizer que a festa está acima de você. É que Deus celebra a sua e a minha existência. E Ele celebra o retorno do nosso amor, do nosso carinho, do nosso prazer em estar ao lado dEle. Sabe? E a celebração, ela cessa muito facilmente para nós. Parece que não precisa acontecer algo terrível, sabe? Dramático. Não, é muito fácil a celebração, ela deixar de existir. Quando as nossas expectativas são frustradas, isso dói muito. Quando aquilo que nós esperávamos não aconteceu, nós sofremos muito. Imagine quando começa a se espalhar, olha, eles não pensam nos convidados, eles não têm o mínimo de cuidado, eles tinham que convidar menos gente, se eles sabiam que os convidados viriam, porque não prepararam para o momento mais importante da vida dos seus filhos o que era necessário. Quando o nosso bom nome começa a ser ilameado, rapidamente a nossa festa acaba e nós ficamos muito tristes. Existem pessoas que se amaram num momento e de repente elas passaram a ter uma relação de inimizade
Pessoas que um dia viveram juntas, agora não conseguem mais se olhar. Muitas coisas podem acontecer exatamente quando você vê o seu bom nome, aparentemente, ir embora, sabe? Quem devia ter cuidado de você e te ajudado, falhou, e você ficou só. E a sua história, aparentemente foi abandonada. E você está à mercê de algo que vai acontecer, mas sobre o qual você não tem controle. As boas notícias, elas vão sumir diante de falhas horríveis que você ou outras pessoas vão cometer. Todos esses sentimentos fazem com que as festas acabem. E uma das razões é porque o perdão não é concedido às pessoas com regularidade. As pessoas não se perdoam, as pessoas não oferecem perdão para as nossas falhas, elas não olham para as nossas mazelas com carinho, geralmente. Elas se afastam, dizendo, eu não quero que esse mal se multiplique em mim, e agora que tudo aconteceu de horrível, eu quero me afastar. Todos vão dizer como as piores coisas aconteceram sobre nós, com muita facilidade. E essas são as razões porque a gente para de acreditar que o vinho tardio possa acontecer conosco, sabe? Mas Jesus está nessa festa funeral. Lembra que eu falei que a festa, quando acaba o vinho, vira um funeral? Jesus está nas festas funerais, nas festas que nós preparamos, que se tornaram um funeral. E muitas vezes a presença de Jesus na festa, ela é imperceptível. Maria sabia o que Jesus era capaz de fazer, mas seus discípulos ainda não conheciam profundamente quem era Jesus. Esse foi seu primeiro milagre. O primeiro milagre que a Bíblia relata. Os convidados provavelmente não tinham conhecimento da dimensão daquele convidado. E uma razão por que Jesus pode ser imperceptível na nossa história é porque nós só somos conhecidos de Jesus. E quando eu digo esse termo, Jesus nos conhece, mas nós não conhecemos profundamente Ele. Só ouvimos falar, mantemos uma relação de distância. Nós podemos ter parentes próximos de Jesus. A mãe de Jesus foi convidada e Jesus também foi convidado. A Bíblia diz que ela provavelmente tem uma relação próxima e Jesus também, por uma relação que ele, filho de Maria, tinha com a família. Às vezes a sua relação com Deus pode ser uma relação porque um parente seu tem uma relação com Deus e você tem um parente próximo. Ou talvez você possa ter ouvido falar dele num dia destes. Você ouviu que Jesus pode muita coisa e você até acredita que as pessoas que estão te falando isso são sinceras, mas para você isso não é uma realidade. A família de Jesus morou por um tempo ali perto da nossa, ou seja, a gente estava próximo de Jesus, tinha uma relação de uma certa proximidade. Você pode dizer o seguinte, olha, por um tempo eu tive próximo. Isso não é mais uma realidade hoje. Mas quando Jesus está presente, numa festa, numa celebração que cessou, Ele é a alegria, Deus é a alegria. E só Ele pode restaurar a celebração da sua vida, a razão para você se alegrar, porque Ele é Senhor sobre o tempo. A Bíblia diz que um dia na presença de Deus vale mais do que 1000 anos. O que Deus precisa fazer num dia, o que Ele pode fazer num dia na sua história, pode mudar toda a sua história. Basta que a sua vontade se cumpra. Ele é o Senhor sobre o frescor, sobre o sabor da vida, sobre a liberdade. Deus é o Senhor sobre toda a história humana e pode ser o Senhor da sua vida. E Ele produz um vinho tardio. Sabe? Essa uva muito doce que produz esse vinho é uma uva que Deus criou. E o vinho tardio pode ser incompreensível pelos homens. Os homens acham que a colheita já devia ter se dado. Pode parecer que o vinho tardio seja impraticável. Olha, não tem mais como produzir vinho, acabou. Mas o vinho tardio sempre pode ser melhor do que tudo que já existiu antes. O vinho tardio não é como os homens costumam fazer, porque a restauração é um milagre. E eu quero te lembrar que
todos os dias, ou cada dia termina ao anoitecer, ou seja, às 24 horas, e um dia novo começa. A rotação da Terra em torno do Sol produz dias de 24 horas que nos lembram que a misericórdia de Deus vai se renovar para a nossa história. A restauração é um milagre. E Deus, através da redenção em Jesus, é aquele que proporciona a restauração da vida constantemente. Se não houvesse uma renovação da vida, a vida teria cessado no nosso planeta. Mas pela misericórdia de Deus, há a renovação da vida. O vinho tardio tem uma doçura que ainda não foi experimentada por você. O vinho tardio vem das mãos de Jesus e quando chega para aquele que controla a festa, ele diz: eu não entendi porque você serviu o vinho melhor depois. Não é assim que se faz. As pessoas primeiro estão experimentando o melhor, para que então aquele melhor tome conta do seu palato e elas dizem: olha que vinho delicioso. E depois que estejam acostumados com o delicioso, você pode colocar um vinho pior. É assim que os homens fazem, mas não é assim que Deus faz. Deus é redentor, é Deus presente sempre. Deus é um Deus que renova a história do homem que está na cruz crucificado com Ele, que diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Há esperança para o trabalhador que ficou aguardando o dia inteiro para ser chamado para trabalhar na praça. E na última hora de luz, ele é convidado para trabalhar. Deus trabalha no turno da noite. Deus opera quando eu e você não imaginamos que Ele pode operar. Há uma doçura que não foi experimentada, uma doçura que está presente na ação miraculosa da pessoa de Jesus. Ou seja, existe um vinho tardio aos olhos humanos, mas esse é um vinho que vem das mãos de Deus e que é produzido pela restauração da esperança, pela restauração da celebração que Deus pretende para a sua vida. E hoje, se você se sente assim, como alguém que a sua história já passou e que não há mais o que fazer por você, e a pandemia ainda parece que sepultou tudo o que podia acontecer, eu quero te convidar em nome de Jesus a receber essa esperança na sua história, através dessa oração que nós vamos fazer. Senhor Deus, eu peço por cada pessoa que, como eu, tem desilusões, tem tantas frustrações e tragédias na sua história. Eu quero pedir, Senhor Deus, que o Senhor seja a alegria da nossa vida, a celebração da nossa história, e que o milagre da Tua realização, Senhor, aconteça na vida de cada pessoa que nesse momento clama, Senhor, para que celebração aparentemente tardia para os homens aconteça por causa do Teu poder miraculoso de restaurar a história dos homens. Eu abençoo cada uma dessas pessoas no nome de Jesus. E agora que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, as consolações do Espírito Santo, a restauração de Deus, a restauração da celebração venha sobre vocês, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus os abençoe com o vinho da sua presença, com a alegria da sua presença, hoje e para sempre. Que Deus a abençoe, que Deus o abençoe.